Bem, o título do nosso estudo nesta tarde é o significado e o propósito do dom de línguas, a terceira parte, na verdade, deste estudo consecutivo. Eu leio apenas o versículo de número 13 e 14. Por isso, que fala em língua desconhecida, ore para que possa interpretar. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Bem, o significado e o propósito do dom de línguas. Nós continuamos a nossa série de estudos na doutrina do Espírito Santo. E em particular, nesses últimos 3 encontros, agora o terceiro, o significado e o propósito deste dom glorioso dado por Deus à sua igreja no início, o dom de línguas. E nós temos estudado o capítulo de número 14, o comando do apóstolo Paulo aos líderes da igreja de Corinto, sobre a maneira correta do exercício dos dons espirituais na igreja do Senhor Jesus Cristo. Bem, um capítulo bastante usado pelos escritores e líderes pentecostais para defender e promover a sua ideia de que os dons revelacionais, profecias, línguas e os dons de sinais, milagres, curas e maravilhas continuam em nossos dias. Bem, qual é a base do erro desses líderes escritores pentecostais e neopentecostais? Bem, a base do seu erro é uma hermenêutica falha, uma interpretação bíblica falha, infundada. Eles criaram uma moldura interpretativa fora da palavra de Deus, exterior à palavra de Deus. Então eles tentam por todos os meios encaixar suas ideias em textos bíblicos da palavra de Deus. Eles tentam trazer textos da palavra de Deus, encaixar neste neste molde interpretativo exterior à palavra de Deus. E assim arrancam-se textos fora do contexto e constrói-se um edifício em cima de, às vezes, 1 ou somente 2 versículos, tentando se justificar a continuidade dos dons revelacionais e dons de sinais. É um sistema de interpretação que começa sempre pelo homem, e então volta-se à Bíblia para buscar uma justificativa das experiências humanas para a palavra de Deus. Mas será que a experiência humana é um teste válido da verdade? Será que julgar algo como verdadeiro ou falso depende da intensidade da minha experiência espiritual subjetiva ou do número de experiências subjetivas espirituais que eu possa ter? Bem, a Bíblia diz não. Experiências espirituais não são ou não é o teste de validade da verdade bíblica, do ensino da palavra de Deus, mas a própria verdade bíblica é o juiz final de toda a experiência espiritual. Bem, a Bíblia se auto-interpreta, e a verdade da palavra de Deus é o padrão, a medida ou a régua interpretativa da própria verdade da palavra de Deus. E é nisso que está o grande erro do pentecostalismo e do neopentecostalismo em nossos dias. Eles tendem, em sua maioria, a construir o seu ensino nessas questões sobre experiências pessoais, experiências espirituais subjetivas, quando muitas das supostas experiências espirituais pentecostais estão desassociadas ou muitas delas contrárias às verdades da palavra de Deus e o plano de Deus operar como revelado nas Escrituras. Bem, eles partem da experiência humana, das suas visões, das suas revelações, então buscam na palavra de Deus um texto, uma base para justificar o que eles experimentaram. Por acaso, a igreja do Senhor Jesus Cristo não teria por 1900 anos de cristianismo percebido essas doutrinas pentecostais, assim por dizer, no texto, no ensino da palavra de Deus? Bem, é necessário uma fonte de ensino exterior à palavra de Deus para se tentar justificar um ensino que não está na palavra de Deus. E essa fonte exterior à palavra de Deus, usada pelos pentecostais e amigos neopentecostais, são suas próprias experiências espirituais subjetivas. Mas perceba que não há nada de novo em tudo isso, meus irmãos, nessa busca por fontes de autoridades externas à palavra de Deus. Bem, a busca por experiências espirituais como autoridade em questões de verdade é algo antigo. A Igreja Católica Romana, por exemplo, tem feito isso por séculos. Você sabe que a autoridade das tradições humanas na Igreja Católica está em pé de igualdade com as Escrituras. A autoridade do clero, do Papa, dos seus concílios, e não a palavra de Deus na mão do crente. Os neopentecostais, por exemplo, eles são como os católicos romanos, eles são seguidores dos seus superlíderes,
com suas visões, com suas revelações, de maneira que no meio pentecostal, neopentecostal, muitas vezes, revelações, sonhos, experiências exteriores à palavra de Deus, pessoais, são colocadas em pé de igualdade com a palavra de Deus, reduzindo-se assim a autoridade da palavra de Deus. Mas Paulo e Pedro, os apóstolos do Senhor Jesus Cristo, eles advertem sobre isso, sobre julgar a verdade a partir da experiência e não pela simples, pura e suficiente autoridade da palavra do próprio Deus. Bem, você percebe, eu espero que sim, você percebe o real problema por trás disso tudo? Não é unicamente a doutrina do Espírito Santo que é atacada no movimento pentecostal, que é torcida, que é empurrada para o lado pelo neopentecostalismo, e no lugar criaram-se outras doutrinas do Espírito Santo baseadas em experiências para justificar tais doutrinas. É algo muito além disso. O que está sendo atacado, na verdade, é a suficiência da palavra de Deus. Nós cremos que a palavra de Deus ela é suficiente para revelar toda a verdade de Deus, para a salvação e para a conduta da vida cristã, para a construção e ordem da igreja e para toda a vida do povo de Deus ao longo da história. Nós cremos que a palavra de Deus é completa, que Deus revelou a sua verdade e entregou ela uma vez por todas aos santos. Assim ela é suficiente para nós. Mas quando nós trazemos visões, sonhos, revelações, e colocamos essas coisas em pé de igualdade com a palavra de Deus, o que está sendo solapado aqui é a doutrina da suficiência das Escrituras. Há uma batalha tremenda pela Escritura sendo travada nesse momento em toda parte. A palavra de Deus é para nós suficiente, completa, perfeita, infalível, a autoridade final de Deus, a palavra completa de Deus para a sua igreja, ou nós estamos à mercê da imaginação humana, de supostos sonhos, supostas revelações. E essa questão de línguas, nós estamos tratando sobre isso hoje. É um exemplo perfeito em que a palavra de Deus é colocada de lado no meio pentecostal, neopentecostal, e as experiências subjetivas humanas são elevadas de modo a justificar as doutrinas pentecostais. Bem, esse capítulo de número 14 de 1 Coríntios é um dos mais abusados, malhados pelos líderes pentecostais em seu sistema de interpretação humanista, antropocêntrica. Eu digo humanista antropocêntrica porque parte da experiência humana para depois ir à palavra de Deus, e não o contrário. Não se parte de uma interpretação sadia da palavra para analisar as experiências humanas. Por isso ela é humanista, antropocêntrica, porque inicia-se na ideia humana, no ser humano, na experiência pessoal, individual de cada um. Bem, uma recapitulação rápida do que nós já vimos até aqui nos ajudará a nos localizar. Esse é o nosso terceiro estudo sobre este tema, e nós vimos nos versículos anteriores que Paulo se dirige aos líderes da igreja de Corinto. Essa palavra de Paulo em 1 Coríntios capítulo 14, ela é dirigida à igreja através de seus líderes. No versículo de número 2, nós vemos Paulo criticando a estultícia ou o ridículo de se pregar a Deus. Ele está dizendo, porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens senão a Deus. Ele está perguntando o que vocês estão fazendo. Deus dá a profecia pelo falante de língua para que a profecia seja dada à igreja através da língua interpretada, e vocês devolvem a Deus, vocês estão pregando a Deus, a profecia, a língua não é interpretada. E Paulo aponta para a estultícia de tal coisa, uma língua revelacional, que é um tipo de dom de profecia que não estava sendo traduzido, somente Deus e o falante em língua entendia. E Paulo mostra o erro, o ridículo de se pregar a Deus, assim por dizer. No versículo 4 ele diz que a pessoa que recebe o dom de língua estrangeira também receberá o dom de compreendê-la, isso é necessário, ou alguém receberá para que ela seja interpretada. E no versículo 6 a 12, Paulo está dizendo que nada adiantaria àqueles irmãos se ele fosse pregar a eles numa língua estrangeira. Se eu chegasse aqui nesta tarde e pregasse aos irmãos em holandês ou na língua inglesa, bem, qual seria o proveito para a congregação que não entende essas línguas? E Paulo está apelando à razão dos líderes de Corinto. Que fazeis vós, irmãos? Ele pergunta. E aqui no versículo de número 13, está um profeta que receberá o dom de línguas, e algo estranho aqui. Versículo de número 13. Por isso, que fala em língua desconhecida, ore para que possa interpretar. Lembre-se que o termo desconhecido não está no original. E o termo língua aqui é idiomas, fonemas, glossa, glossário, porque se eu orar em uma língua estrangeira, aquele que orar,
ore para que possa interpretar. Bem, Paulo está dizendo que há alguém que fala numa língua que nunca aprendeu antes. E aquela pessoa, entre os líderes da igreja de Corinto, irá comunicar uma mensagem à igreja. Mas veja, aquela mensagem deveria ser traduzida por aquele que recebeu a mensagem numa língua estrangeira. Mas ele parou de fazer isso em um determinado momento. Algumas vezes, esse falante de língua, aqui em específico do versículo 3, Paulo ilustrando, ele não parece entender a mensagem da língua. Talvez ele se deixou levar pela excitação de ter esse dom, no momento do culto, e ele seguia falando em sua língua, mas ninguém interpretava. Ele não interpretava, e assim as pessoas da igreja não estavam aprendendo, não estavam sendo edificadas. Alguma coisa tinha dado errado naquela igreja dos Coríntios. E alguns líderes que em um determinado culto de adoração não tinham recebido uma mensagem clara em sua mente, discernível de Deus, eles estavam se deixando levar, talvez pela emoção do momento e pelo desejo de edificar a igreja, mas eles não tinham a mensagem óbvia da parte de Deus. E eles se levantavam na plataforma, pensavam ter uma mensagem de Deus, mas o que vem à sua mente não é uma mensagem. Assim Paulo disse, se isso acontecer, não se levante, não fale, pois as pessoas não entenderão o que você está falando, não faz sentido algum. Ele deve se sentar e orar para que Deus o dê a mensagem, uma mensagem compreensível. Por isso que fala em língua estrangeira, ore para que a possa compreender, para que a possa interpretar. Ele deve orar a Deus para que isso aconteça. E se ele deixou de levar uma mensagem a determinado culto, ou melhor, se ele se levantou para trazer uma mensagem em sua língua estrangeira, quando Deus não deu nenhuma mensagem a ele, ele deve orar para que possa compreender ou receber uma mensagem da parte de Deus e interpretá-la para a congregação. Nós faremos esse ponto mais claro aos poucos nos próximos versículos. Mas veja o versículo de número 14. Paulo pergunta, porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Bem, antes de lermos a continuidade, atente para isso. Paulo está usando aqui de um exemplo, isso é muito importante. A primeira chave de compreensão desse capítulo 14 é que Paulo está se dirigindo aos líderes da igreja. Nós vimos em nosso último estudo que eram pelo menos 5 líderes. A igreja de Corinto era uma igreja grande, alguns historiadores dizem entre 1.500 a 4.000 pessoas, mas era uma igreja menor do que Antioquia, e nós lemos no livro de Atos que Antioquia tinha pelo menos 5 líderes, profetas, falantes de línguas e aqueles que ensinavam. Então nós queremos crer que Corinto tinha pelo menos também 5 líderes. Nos é dito que aqueles que falavam em língua deviam ser 2 ou 3. Versículo de número 29, fala em 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Assim não haviam muitas pessoas. Não é uma palavra de Paulo dirigida a toda a igreja, mas assim ao grupo da plataforma, aos líderes. Essa é a primeira chave de compreensão. Mas Paulo está dando um outro exemplo importante aqui, e ele passa então, a partir desse versículo 14, a dar ilustrações para a igreja, para mostrar a atitude errada dos líderes e por consequência da igreja. E é exatamente o que ele faz no capítulo 13. No capítulo 13 ele usa de superlativos. Mas tome cuidado, porque essas ilustrações, esses exemplos, se referem a coisas que não existiram. E é aqui que as pessoas erram. A partir do versículo 14, Paulo irá usar de ilustrações a partir de coisas que não aconteceram, são ilustrações. Ele diz no versículo 14, porque se eu orar em línguas, ele não diz porque eu oro em línguas, ou quando eu oro em línguas, se eu orar em línguas. Bem, advertência aqui. Não existe tal coisa na palavra de Deus como orar em línguas. Não existe em todo o Novo Testamento algo sobre orar em línguas, a não ser neste único versículo 14 de 1 Coríntios 14. Nenhuma daquelas pessoas que receberam dom de línguas no livro de Atos, ou aqui em 1 Coríntios, orou em línguas ao Senhor. Eles receberam um dom de línguas, que era um dom profético e um sinal aos judeus incrédulos, para transmitir uma mensagem à congregação. Mas nenhum deles orou em línguas ao Senhor. Não existe na palavra de Deus tal coisa como orar a Deus em línguas. O dom
não é para orar a Deus, mas para trazer uma mensagem de Deus para a congregação. E Paulo está falando aqui hipoteticamente nesse versículo 14, porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Ele não orava em línguas, meus irmãos. Ele está falando teoricamente, hipoteticamente, como no capítulo de número 13. Ele não espera que os líderes da igreja de Corinto orem em uma língua estrangeira, porque esse não era o propósito do dom. Mas aqueles da plataforma que receberam este dom e uma revelação de Deus deveriam traduzir a mensagem para o ensino da igreja. Eles não deveriam subir à plataforma e orar a Deus em uma língua desconhecida pela congregação. Não faria sentido algum. Eles orariam em sua própria língua, porque para que a igreja não a entendesse e pudesse acompanhar e dizer um amém ao final. Bem, o que ensinam então os pentecostais, nossos irmãos, amigos pentecostais e neopentecostais? Muitos deles, nem todos, mas uma grande maioria diz que o dom de línguas é para a oração privada, pessoal. E adicionado a isso, eles dizem que você também não entende esta língua. Você ora em uma língua estranha, desconhecida a Deus, você não a entende, é o teu espírito que está orando de alguma maneira, mas você não a entende. Ela é estranha, ela é desconhecida. Assim você ora a Deus em uma língua que você, a tua mente, não compreende. Mas veja, como você pode fazer isso? Como você pode orar em uma língua que você não compreende, desconhecido para você? É impossível. Se você entende algo sobre oração, o ensino da palavra de Deus sobre o que é oração, o ensino do Salvador e o ensino dos apóstolos sobre o que é oração e como orar, logo você percebe que é simplesmente impossível orar em uma língua desconhecida por você. Por exemplo, como você vai adorar a Deus? Afirmar os atributos de Deus? Você não sabe o que você está dizendo. Como você vai agradecer a Deus por isso, por aquilo mais? Você não entende o que você está dizendo. Orar em uma língua desconhecida. Como você vai, por exemplo, interceder por alguém? Você não está entendendo o que você está dizendo. Como você vai, por exemplo, confessar os teus pecados? Como você vai dirigir pontos de intercessão, de petição, de arrependimento, arrepender dos teus pecados, confessar a Deus os teus pecados? Você não está entendendo o que você está dizendo. É uma língua desconhecida. Como as pessoas na igreja vão dizer amém se elas também não entendem o que você diz, ou você mesmo dizer amém? Assim, simplesmente não existe na palavra de Deus tal coisa como orar em uma língua estranha, uma língua desconhecida. Essa é uma invenção absurda de líderes pentecostais. Não existe tal coisa na palavra de Deus como orar em uma língua desconhecida, estranha a você. Não havia tal coisa como orar em uma língua estrangeira na igreja no início, porque o dom de línguas não era para isso. Algo que você dirigisse de volta a Deus. Deus te dava uma mensagem para transmitir à igreja e você orava em línguas para Ele. Não faz nenhum sentido. Paulo está usando um exemplo aqui. Ele está falando hipoteticamente. Porque se eu orar em língua, ele não ora em línguas. Ainda que eu orasse em língua, como em 1 Coríntios, falasse a língua dos anjos, mas isso aqui não é língua de anjos, claro. Ele está falando hipoteticamente. A própria construção gramatical do texto mostra isso. Ele diz, se eu orar, e não quando eu oro em língua estranha. Quando eu no meu quarto dobro o meu joelho e oro em uma língua estrangeira. Bem, isso é para fundamentar o argumento com ilustração, com exemplos. Paulo está apelando à mente, à razão daqueles líderes de Coríntios. Eles estavam criando desordem no culto a Deus. E ele começa a perguntá-los, que é isso, meus irmãos, que fazeis? Ele passa a argumentar com eles, ele traz exemplos hiperbólicos, superlativos, mostrando que coisa nessa, alguém orar em línguas, devolver uma mensagem para Deus. Bem, veja o versículo 14. Porque se eu orar em língua desconhecida, um idioma desconhecido, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento, ele fica sem fruto. Bem, interessante a palavra meu espírito. Meu espírito aqui traz o sentido de que o meu espírito está engajado na oração. Eu me aproximo do trono de Deus, eu venho a Deus em oração. Eu venho com sinceridade, com um desejo de estar diante de Deus em oração. E o meu espírito está envolvido nisso, a minha mente, as minhas emoções, Mas a minha oração não foi válida. A minha oração não foi válida, não porque nós temos que orar em uma língua desconhecida, não é válida,
Porque ainda embora o meu espírito esteja sinceramente diante de Deus para orar a minha emoção, a minha vontade, o meu entendimento foi infrutífero. Ele fica sem fruto, porque eu não estou produzindo significado, eu não estou produzindo sentido. Paulo diz, porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Como assim? Eu venho diante do Senhor com desejo em meu espírito, entende? Eu vou orar ao Senhor, eu vou dobrar o meu joelho, clamar a Deus, mas Paulo pergunta, se você começa a orar então numa língua que ninguém conhece, nem você mesmo, você está ali diante de Deus com um grande desejo, teu espírito está presente, mas a tua mente não é edificada porque você não está produzindo sentido, você não está adorando, afirmando, confessando, intercedendo, agradecendo. É isso que ele está dizendo, ele está usando de uma ilustração. A oração não é válida. Bem, o que Paulo está ensinando aqui por essa ilustração, amigos, é que a oração genuína haverá de ser feita, então, em ambos. O espírito e o entendimento devem estar envolvidos no momento da oração. Não é possível ter um sem o outro. Não é possível na adoração, seja cantada ou orada, sem que o meu entendimento esteja envolvido. Eu não posso adorar a Deus somente em espírito. Eu não posso adorar a Deus somente com o entendimento. De outra maneira, não seria adoração. Deixa-me dar um exemplo aqui. Suponha que eu orasse apenas com o entendimento, certo? Eu venho orar ao Senhor, eu vou orar apenas com o entendimento. E eu começo a verbalizar diante de Deus os meus pensamentos. A minha oração ela faz sentido racional, eu estou falando com Deus, verbalizando. Mas o meu espírito não está envolvido. Eu não estou me dirigindo a Deus. É como se eu chegasse diante do Senhor, eu começasse a falar para Ele, mas o meu espírito está em outro lugar. Ó Senhor, eu te agradeço e te louvo, porque o Senhor é um Deus grandioso e o Senhor também é maravilhoso. Você percebe, eu estou dirigindo palavras, mas a minha mente, o meu espírito está em outro lugar. Eu não estou adorando a Deus. O meu espírito não está envolvido. Eu não me acheguei diante do trono da graça com sinceridade, com reverência, com desejo. Eu não elevo os meus pensamentos à presença do Senhor nessa adoração. Essa oração seria uma oração infrutífera, estéril. Ela não passou do teto. O entendimento está envolvido, mas o meu espírito não está. É isso que Paulo quer dizer. Deixa-me dar o segundo exemplo. Suponha o contrário aconteça agora. O meu espírito está envolvido na oração. Eu espero que você esteja atentando a isso aqui. E eu me aproximo do trono da graça do Senhor, mas eu começo a orar, mas eu não reúno os pensamentos de um modo racional, com a mente, o entendimento. Há apenas frases desconectadas. Oh Senhor, maravilhoso, grandioso, eu sinto Tua presença. O Espírito parece estar ali, a mente, as emoções, mas o entendimento não está. Eu estou dirigindo a Deus palavras desconectadas. Eu não estou produzindo sentido racional. Eu não estou elevando ao Senhor. Eu não estou afirmando nenhuma verdade da palavra de Deus. Eu não estou confessando meu pecado. Eu não estou desdobrando meus motivos diante do Senhor. Eu não sei por onde eu estou indo em meus pensamentos. Eu estou apenas buscando projetar meus sentimentos para dentro de uma experiência mística, emocional com Deus. A minha mente parece estar desligada. Isso não seria uma oração, irmãos, porque a mente não está envolvida com o Espírito. E é isso que Paulo está argumentando no versículo 15. O que farei, pois? Que farei, pois? Ele pergunta aos líderes de Corinto. Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. Vocês não podem orar a Deus em uma língua que vocês não entendem. Esse é um princípio, queridos, para a adoração que Paulo recebeu do próprio Senhor. A adoração deve envolver a mente e o espírito. Paulo recebeu isso do Senhor Jesus Cristo. Tudo aquilo que Paulo ensinou às igrejas não veio dele. Ele recebeu do Senhor. Ele nos diz lá no capítulo 11, versículos 15 em diante: porque eu recebi do Senhor, Coríntios, o que também vos entreguei, não só em relação à ceia do Senhor, mas em relação a todas as doutrinas, a maneira da igreja existir e certamente sobre a adoração. Que fareis, pois, irmãos? Na adoração, cantar com a mente,
Cantar com espírito, orar também em espírito. E estas verdades, certamente, Paulo recebeu do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor nos ensinou isso em João 4:24, que a verdadeira adoração deveria ser em espírito e em verdade. Isto é, com a mente baseada na verdade da palavra de Deus, com o espírito, a mente, porque a mente é o palácio do espírito, a mente é o palácio da fé. O entendimento, se eu desligo a mente, então eu não estou adorando a Deus em espírito e em verdade. A tua palavra é a verdade, disse o Senhor. A minha mente e o meu espírito devem estar envolvidos na adoração. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A adoração dirigida a Deus, seja oração, seja cantada, um hino, um salmo, deve ser em espírito e em verdade, com a mente, com o entendimento e com o espírito. Você não pode adorar a Deus com uma língua estranha. Ainda embora o teu espírito esteja engajado, teu entendimento não dará fruto, Paulo está dizendo. Nem o entendimento daqueles que te ouvem, porque o princípio é com o entendimento e com o espírito. Versículo de número 15: que fareis, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. E assim nós fazemos na igreja. Versículo 16: de outra maneira, se tu bendisseres com o espírito, como irá o que ocupa o lugar do indouto dizer o amém sobre a tua oração de graça, ações de graças, visto que não sabe o que dizes? Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Assim como você não pode orar em uma língua desconhecida, seja para você mesmo, diante de Deus, individual, ou para a congregação, conduzindo a igreja em oração, você também não pode adorar, cantar, pregar, louvar em língua estranha. Adorar é mais do que louvar, não é? Bem, veja, a Igreja Católica Romana aqui no Brasil, em muitos lugares, sempre elevou suas orações, rezas e o seu culto, missa a Deus, em uma língua estrangeira, em latim, uma língua morta, uma língua desconhecida pela congregação, pelos fiéis ali na congregação. Por décadas, até os anos 60 mais ou menos, 70, a Igreja Católica fazia seus cultos, suas rezas em latim, com o padre virado as costas para a igreja, em direção ao altar, e ninguém entendia o que era dito. E agora os pentecostais voltaram a essa prática, supostamente dirigindo a adoração a Deus em uma outra língua estrangeira que ninguém entende na congregação. Mas pior que o clero católico, eles usam uma língua que nem mesmo existe na face da terra o entendem, porque o clero católico pelo menos entendia o latim e aquilo que estava dirigindo, assim por dizer, a Deus em seu culto. Versículo 17, nós seguiremos agora versículo por versículo de uma maneira bem célere. Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Você fala bem com a tua língua estrangeira, maravilhosamente, sem sotaque, mas ninguém na congregação entende, porque ninguém recebeu esse dom de falar uma língua estrangeira. Versículo 18: dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Bem, Paulo falava muitas línguas, não é? Paulo falava o hebraico, o aramaico, o grego, o latim, mais do que a maioria daqueles homens e mulheres de Corinto. Mas ele diz: eu dou graças ao meu Deus, porque embora eu fale mais línguas do que todos vós, todavia eu antes quero falar na igreja cinco palavras na minha própria inteligência, ou palavras inteligíveis para vocês, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida, em um idioma desconhecido. Eu preferiria falar pouquíssimas palavras para que houvesse uma mensagem, uma edificação para todo mundo aqui em 1 minuto e meio, do que passar 1 hora falando em uma língua, coisas profundas que ninguém entende. E ele continua estabelecendo, enfatizando esse argumento. Ele está apelando aos líderes de 1 Corinto: o que vocês estão fazendo, líderes da plataforma? Falando para a igreja em uma língua que ninguém entende, como que orando a Deus, devolvendo a mensagem a Deus. Versículo de número 20: irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia, e adultos no entendimento. Não sejais, Paulo está dizendo aos líderes na casa de Deus, líderes, não se comportem como meninos, com toda essa dissensão, inveja, divisão entre vós, líderes. Eu sou de Paulo, não, eu sou de Pedro, como crianças, não é? Como meninos. Você já viu meninos, quando eu era criança, 8, 10 anos, e nós nos reunimos na rua, na porta de casa para brincar, tinha uma brincadeira ou outra. Eu sou o super-homem, não, sou eu, eu prefiro, eu sou o Batman, eu sou o Lanterna Verde, a formiga atômica. Ninguém queria ser a formiga atômica, desculpa. Mas eles brigavam, competiam, e aqui estão os líderes de Corinto, não é? Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Jesus Cristo. Nivelando Cristo a homens.
Não sejam como meninos, Paulo está dizendo, não busque dons para projeção pessoal diante dos homens, superpoderes para autoprojeção. Não sejam como meninos, desejo de superioridade, buscando os dons mais visíveis, falar em línguas para que alguém te veja, profetizar, sem traduzir a mensagem da língua, sem esperar que outro fizesse isso, se colocando acima dos outros, como meninos, competindo, quem é o maioral na igreja. Assim, queridos irmãos, ele diz, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Então ele segue dizendo, está escrito na lei, por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, aos judeus, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. Bem, nós lidamos com este ponto domingo passado. É um sinal, é o cumprimento de uma profecia do Antigo Testamento, que a língua estrangeira seria um tipo de profecia, um dom revelacional para a edificação da igreja, e também seria um sinal para os judeus incrédulos. E ele segue dizendo então estas palavras, línguas seria um sinal, de sorte que as línguas é a mesma língua, embora o termo estranho não apareça aqui, de sorte que as línguas estrangeiras, idiomas, são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Aquela parte do dom de língua que era incompreensível e precisava ser traduzido, mas era compreendido pelo judeu estrangeiro que entrasse ali em Corinto, na Ásia, nas igrejas da Ásia, seria a parte que seria um sinal para o judeu. Mas o conteúdo da mensagem que deveria ser traduzido era para o fiel. E é isso que ele está dizendo, a profecia da língua era para o fiel. De sorte que as línguas são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis, judeus incrédulos, mostrando a eles que o julgamento de Deus veio sobre Israel e a era da igreja judaica gentia chegou. Mas a profecia da língua, conteúdo da língua, a mensagem, não é sinal para os infiéis apenas, mas para os fiéis. Bem, a hipocrisia dos judeus chegaria ao final. Os fariseus controlando toda a religião, os saduceus. Mas chegou a nova era do Evangelho. E haveria um sinal de Deus, que tudo isso mudaria. E esse sinal é cumprido nas línguas. Está escrito, versículo 21, na lei, por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. Bem, eu recomendo você o estudo de domingo passado, onde nós lidamos com mais detalhes nesses dois versículos. Agora, versículo 23, se pois toda a igreja se congregar num lugar, e todos falarem em línguas, cada um em uma língua estrangeira, e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos, não se refere a todos os membros, a todos os líderes. Veja o versículo 27, e se alguém falar em língua desconhecidas, faça-se isso por 2, ou quando muito 3 dos líderes, e por sua vez haja um intérprete entre os líderes, de maneira que no versículo 23 ele não se refere a toda a igreja. Paulo está dizendo, se vocês começarem na plataforma, cada um falar em sua língua, e entrarem pessoas indoutas, são referência aos judeus não convertidos, será que eles não pensarem que vocês estão fora de si? Dirão que estão loucos, tamanha desordem e algazarra na igreja do Deus vivo. Versículo 24, mas se todos profetizarem, e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. E, portanto, os segredos do seu coração ficam manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. E ele pergunta então aos líderes, que fareis, pois, irmãos? Em outras palavras, o que vocês vão fazer quando a igreja está reunida, líderes? Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para a edificação. E se alguém falar em língua desconhecida, língua estrangeira, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez e haja um intérprete. Eu nem preciso mencionar que essa é uma regra que não é seguida no meio pentecostal. Todo mundo fala, não é 2 ou 3, é todo mundo e ninguém interpreta. 2 ou 3 entre os líderes, apenas quando este dom ainda era utilizado no primeiro século, antes que a verdade de Deus fosse registrada pelos apóstolos na Bíblia, então completa para nós. Meu significado aqui é o seguinte: alguns pentecostais, nesse versículo 24 a 27, dizem que a natureza da profecia da língua que ele tem, aqui está um pentecostal, não é pentecostal em nossos dias, ele diz ser um falante de línguas estranhas. E ele diz que a natureza da profecia da sua língua
é desvendar os segredos sobre a vida de outra pessoa. Muitos pensam assim: eu recebo este dom de profecia através da língua, e a natureza deste dom é revelar os segredos sobre a vida de alguém aqui na congregação, sobre o futuro. Algo secreto sobre a vida de uma pessoa. Esse é o conteúdo, essa é a natureza da minha profecia recebida de Deus. Para que eu diga algo que está acontecendo na vida de uma pessoa aqui. E eles dizem: a pessoa que possui o dom de língua, de profecia, tem o poder de descobrir coisas secretas sobre a vida da pessoa. É assim que eles interpretam este versículo 25, e portanto os segredos do seu coração ficam manifestos, e assim lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Eles pegam esse versículo e dizem: meu dom de língua é para revelar o segredo das pessoas aqui na igreja, quem entra por aqui. Eu tenho esse poder de Deus, a minha profecia, o meu dom revelacional é fazer isso. Descobrir coisas secretas sobre a vida de uma pessoa, seu futuro, o que vai acontecer com alguém, com a família dessa pessoa amanhã, em alguns anos, etc. Isso não tem nada a ver com o que Paulo está dizendo. Absolutamente nada. O significado aqui é o seguinte: aqueles que ouvirão a mensagem, judeus, na língua estrangeira, na sua própria língua, ao entrarem ali na igreja, eles serão convencidos pela mensagem na língua deles, que necessitam de salvação, que são pecadores, que essa salvação é em Cristo, que a palavra de Deus pregada pela língua explorasse os corações duros, não convertidos, cheios de pecado. É isso que Paulo está dizendo. Versículo 27: e se alguém falar em língua desconhecida, que fareis, pois, irmãos, onde é que eu estou aqui? Versículo de número 27. Se alguém falar em uma língua desconhecida, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez. Ele segue falando aqui aos líderes da igreja e estabelecendo as regras para o uso da língua no culto. Mas antes ele disse, 24, mas se todos profetizarem, e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Isto é, se a língua for traduzida para a edificação da igreja, o sinal também alcança aquele que entra ali, aquele indouto. Bem, nós não temos tempo para nos desdobrar esse versículo, porque já lidamos com ele com muito detalhe. Mas siga para o versículo de número 27. Paulo acaba de estabelecer o dom de línguas como um dom revelacional e também como um sinal para os judeus. Versículo 27, então: e se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez, e haja um intérprete. Falando aqui aos líderes, estabelecendo as regras para o uso da língua no culto, e as regulações para o uso. Veja o versículo 29, então: e falem 2 ou 3 profetas, e os outros profetas julguem. Versículo 28, de volta agora: mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Bem, aquele indivíduo, da líder, ele pensa ter uma mensagem da parte de Deus, mas não é uma mensagem, então ele deve ficar em silêncio. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Fale consigo mesmo e com Deus. De que maneira ele faz isso? Em silêncio. Ele toma nota em sua mente e compartilha depois a mensagem com os demais. Ele ora a Deus para que Deus limpe a sua mente, até que ele possa ser usado novamente para a igreja no tempo devido. O argumento do versículo 28 já foi feito no versículo 4, e no versículo 13, o que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Paulo está ironizando aqui, certamente. E no versículo 13 a mesma coisa. Por isso, o que fala em língua desconhecida, ore para que a possa interpretar. Isso se refere à igreja, à edificação da igreja. E no versículo 28, ele faz a mesma coisa: se não houver intérprete, esteja calado na igreja, fale consigo mesmo e com Deus. Ore ao Senhor em sua própria língua, tome notas, compartilhe com a igreja depois, se Deus trouxe uma mensagem, se não houver um intérprete. Então, versículo 29, 2 ou 3 no máximo. Versículo 30, mas se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro. O primeiro se levantou, tentou falar em sua língua estrangeira. Não houve mensagem da parte de Deus. Ele estava ali excitado, animado, queria edificar a igreja com grande amor, começou a falar, mas não havia nenhuma mensagem da parte de Deus. Então se sente.
O outro que recebeu a mensagem se levante e edifique a igreja. Paulo está dizendo, 2 ou 3, cada um por sua vez. Obviamente, ele se aplica aqui aos profetas, a mesma regra aos falantes de línguas também. Bem, haviam professores e mestres inspirados, falantes de língua, na igreja dos Coríntios. Meus irmãos, isso era necessário, nós já vimos, porque o Novo Testamento ainda não estava completo. Assim, Deus estava revelando a sua verdade às igrejas locais. Não havia em cada igreja um apóstolo residente. E as primeiras cartas ainda estavam se espalhando gradativamente. Cópias eram feitas e lidas nas igrejas da região. Assim, aprove a Deus que houvessem profetas que receberam um dom de profecia nas igrejas locais, e profetas que falassem em línguas para a edificação da igreja, e sinais aos judeus, até que estas verdades fossem registradas, o Novo Testamento fosse completo. Então aqueles dons cessaram, dons revelacionais, porque a verdade de Deus foi revelada e entregue de uma vez por todas, como diz Judas, não Iscariotes, a todos os santos. Assim foi necessário que para a igreja aprendesse, no primeiro século, antes do Novo Testamento ser registrado, que em cada igreja local Deus inspirasse profetas e falantes de língua. E a verdade que aqueles homens comunicaram à igreja naquele primeiro século é a mesma verdade que foi depois registrada aqui, não algo diferente do que nós temos aqui, porque Deus não é um Deus de contradição. Assim haviam profetas, mestres inspirados, líderes inspirados, falantes de línguas. Deus fez isso na igreja inicial por meio destes homens. Bem, alguns imaginam que esses profetas, tem dito, na verdade, que esses profetas eram reconhecidos pelas leis dadas no Antigo Testamento. As leis entregues por Moisés a Israel sobre como reconhecer um verdadeiro profeta. No Pentateuco, Israel foi ensinado a reconhecer um verdadeiro profeta. E assim muitas pessoas têm dito que o método do Antigo Testamento era a maneira de autenticar um profeta no Novo Testamento também. É bem possível, realmente. Como saber que alguém não estava fingindo uma profecia? Assim, muito provavelmente, o método do Antigo Testamento era aplicado no Novo Testamento para reconhecer alguém. Todavia, havia uma outra maneira de reconhecer um verdadeiro profeta falante de línguas. Isso é importante. Esses dons de profecias eram dados para eles em grupos. Em um grupo. Eles se sentavam juntos e recebiam isso. Porque, veja, Deus não daria uma profecia a um líder e uma outra profecia completamente diferente a outro, que contradizesse aquela primeira profecia. Certo? Deus não pode se contradizer. Mas em um grupo, ele dava a mesma profecia e eles checavam uns aos outros. E assim eles saberiam que a mensagem vinha de Deus e o profeta era autêntico. Um falava a profecia e outros dois julgavam ser a verdade. Versículo 29. E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem se o que está sendo dito é verdadeiro, porque Deus deu ao grupo a profecia. São profetas. Eles recebem a mesma profecia, a mesma mensagem para a edificação da igreja. 2 ou 3 transmitindo, um por sua vez, e os outros que receberam também, julgando se isso é verdade. Assim está uma maneira de autenticar ser a verdadeira essa mensagem e se esses eram os verdadeiros profetas. Versículo 30. Mas se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro, assentado, um ao lado do outro, na plataforma, o grupo da plataforma. Versículo 31. Porque todos os líderes podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Grupo da plataforma, não todos os crentes profetizando. Isso levaria anos, um culto sem fim. 1.500 pessoas em Corinto. O primeiro todos se refere aos líderes e o segundo todos, obviamente, à congregação. Versículo 32. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Bem, há duas interpretações para esse versículo de número 32. A primeira interpretação diz o seguinte: o espírito aqui nesse caso do profeta é o seu próprio espírito, sua própria alma. Paulo está simplesmente dizendo que o profeta, quando ele recebe uma mensagem de Deus, ele é capaz
de controlar a si mesmo. A profecia vem a ele da parte de Deus, sim, mas ele está no controle. Não é uma possessão espiritual que ele perde o controle e começa a falar fora de si. Não, o espírito dos profetas submetem-se aos profetas, e o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas. Ele entende, ele está consciente, ele está no controle de tudo que ele recebe. Assim, o profeta não poderia dizer algo do tipo como nós ouvimos por aí: eu não posso seguir essas instruções de Paulo aqui, porque quando o Espírito fala, eu não posso deixar de falar. O nosso culto aqui vai embora porque o Espírito está falando, e quando o Espírito fala, meus irmãos, eu não tenho hora de parar não, aqui é só meia-noite, já sabe, né? Nada do tipo, nada do tipo. O profeta está no controle da situação. Ele deve controlar isso. Essa é a primeira interpretação desse versículo de número 32. E o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas. Mas há uma outra interpretação, e essa interpretação histórica mais clássica, que o espírito dos profetas aqui se refere ao espírito de profecia, não ao espírito do próprio indivíduo. O Espírito Santo de Deus, que dá a profecia ao grupo, dá a profecia a cada um dos profetas. E assim as palavras e a mensagem, ela está submetida aos outros profetas. O espírito de profecia, ou o espírito dos profetas, está sujeito aos profetas. Cada um recebe uma mensagem e é a mesma. Um profeta está submetido à mensagem que o outro recebe também. E não uma mensagem diferente, porque a mensagem é dada ao grupo, a um ministério plural. Deus fala ao grupo de modo que você não tenha que depender de uma pessoa somente e da imaginação dessa pessoa. E se um desses profetas sai do trilho ali no momento, ali está o outro profeta do lado para dar um toque no timão, não é? Dar um toque e garantir que a mensagem realmente é a mensagem de Deus e não fruto da imaginação de alguém, que alguém está saindo do trilho. Eu creio que essa interpretação faz mais sentido, porque ela está de acordo com o contexto dos versículos anteriores, que o dom é dado a um grupo de homens. Versículo 33, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Bem, há uma disputa sobre este versículo nas traduções modernas em português e em outras línguas. Esse versículo ele tem sido dividido, fracionado aqui em muitas versões. Em algumas versões modernas, o versículo 33 tem sido unido ao versículo 34 como um versículo só. E tem sido lido da seguinte maneira. Na verdade, ele tem sido quebrado logo no início, a segunda parte, unida ao versículo 34. Tem sido feito da seguinte maneira. Acompanhe comigo, eles fazem assim. Versículo 33. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz. Ponto final. Aí eles iniciam o versículo 34 aqui. Como em todas as igrejas dos santos, as vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitida falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. Percebeu a maneira como eles fazem? Eles quebram parte do versículo e a segunda parte emendam com o versículo 34. Isso acontece nas traduções modernas, muitas vezes. Mas não pode ser. Essa divisão não pode ser, na verdade. Não é isso que o grego indica, o original indica. Bem, eu devo dizer antes que o texto original, no grego, não havia pontuação, não havia acentos, era um bloco de texto sem pausa, sem vírgulas, contínuo. A maioria dos intérpretes ao longo dos séculos vê a interpretação desse texto como aqui em nossa versão. O raciocínio ele é desenvolvido no versículo 33 por inteiro, e um outro raciocínio inicia-se no versículo 34, e não há continuação. Agora veja a maneira correta, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Ponto final. Deus é um Deus de paz. A igreja de vocês, Corinto, não é diferente das outras igrejas. Ele irá perguntar mais tarde, por acaso o evangelho nasceu no meio de vocês? Só vocês receberam a verdade? Não, Deus é um Deus de paz, de ordem, em todas as igrejas. Isso aqui não é só para vocês. Deus espera que seja assim na adoração em todas as igrejas. Bem, a razão por que os liberais, em suas traduções liberais, querem essa última parte do versículo 33 conectada com o versículo 34, é porque isso dá uma pequena base de argumento para eles em favor de mulheres pastoras. Ou eles dizem, se isso era um costume
daquelas igrejas que as mulheres ficassem em silêncio e não falassem, então era para aquele período somente, primeiro século, não é para hoje. Você percebe? Este é o argumento. Era algo cultural. Mas não, querido, deve ser como está escrito aqui em nossa versão, porque o argumento desse versículo está conectado, do versículo 34, está conectado ao versículo 36 e 37. Não é que o versículo 36 segue até o 34, conclui o raciocínio, e um novo raciocínio começa no versículo 35, não. O raciocínio começa a partir do versículo 34 em diante, já é um outro desenvolvimento do raciocínio. Ele está conectado ao 36 e ao 37. Veja, o grupo da plataforma dos coríntios estavam se tornando individualistas, aqueles líderes. E havia um orgulho, e eles se esqueceram que o que eles estavam fazendo não era prática em nenhuma outra igreja. Nenhuma outra igreja. E Paulo diz, Deus não é um Deus de confusão, como vocês, senão de paz, como acontece agora em todas as outras igrejas. Porventura, pergunta Paulo, o evangelho saiu do meio de vós? Então, versículo 34 e 35 se refere ao ensino, não de que as mulheres não poderiam conversar após o culto, ou ter confraternização, ou não que elas não possam orar em um culto de oração. Não é isso que o versículo 34 e 35 diante está dizendo, mas sim que elas não poderiam ensinar do púlpito doutrina aos homens na igreja. Alguns em nossos dias dizem o seguinte: minha mulher não pode ser pastora, mas ela pode ensinar a igreja. A mulher não pode ser pastora nem governar a igreja, porque pastoreia governo, mas elas podem ensinar. Mas estes intérpretes, eles se esquecem que ensino é uma forma de governo. Porque pelo ensino você diz, faça isso, não faça aquilo, o caminho é esse, a forma de evangelizar é essa, você está ensinando a igreja. Assim, ensino é governo. Então não é dada, diz o apóstolo Paulo, o ensino da congregação de adultos às mulheres, por causa do papel das mulheres e dos homens na criação e na igreja. Ele irá argumentar em outro lugar. Não cabe a elas, Paulo diz, o governo da igreja e a autoridade doutrinária de ensino na igreja. É vergonhoso, diz Paulo. É uma desconfiguração, é uma violação da dignidade, da beleza, do papel da mulher, que ela se torne uma pastora na igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas esse é um assunto que nós devemos lidar em outro momento, porque foge do nosso tema aqui. Sim, há muito para as irmãs fazerem, muito, evangelizar as crianças, evangelizar adultos nas ruas. Há muito a ser feito na obra do Senhor por queridas irmãs que servem ao Senhor, submetendo-se à vontade de Deus revelada na palavra de Deus, serem ajudadoras idôneas, sábias, dedicadas no ministério da obra do Senhor também com os demais irmãos. Bem, versículo de número 37. Se alguém, pergunta Paulo na igreja, entre vós líderes, se alguém cuida ser um profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos, comandos do Senhor. Se alguém fosse um profeta de Deus, Paulo está dizendo, ele saberia que as palavras de Paulo são palavras de um apóstolo autorizado por Cristo. Se alguém na igreja dos Coríntios ou em qualquer outra igreja que se considere espiritual ou profeta, deve saber que o que Paulo está dizendo é autoridade apostólica dada por Cristo. O espírito que estava em Paulo não é diferente do espírito que estava nos profetas. O profeta deveria saber que Paulo recebera a autoridade do Senhor. Então ele diz no versículo 38, mas se alguém ignora isto, que ignore. Veja, a tradução não é muito boa aqui. Paulo não está dizendo, bom, eu disse tudo isso, usei esses exemplos, mas se alguém não quer saber do que eu estou dizendo, tudo bem, não queira saber, ignore isso. Não, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo, se alguém ignora, é ignorado. Se alguém não nos considera como apóstolos do Senhor através desta carta e rejeita e continua a bagunça na igreja, alguém que se diz um profeta, não reconhece o lugar dos apóstolos e o papel do apóstolo dado por Deus na igreja, essa pessoa é ignorante quanto à revelação de Deus, assim ele não considere tal indivíduo verdadeiro profeta, o ignore. Portanto, ele diz, se alguém ignora isto, que esta pessoa seja ignorada. Que ele seja ignorado. A igreja não deve reconhecer aquele indivíduo, aquela pessoa como um profeta, pois ele não reconhece a autoridade dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo.
Essa é a maneira correta de entender esse versículo. A tradução aqui não está nos ajudando muito bem. Versículo 39, nós corremos para o final, e 40. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar em línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Bem, tudo deveria ser feito na igreja com ordem. Queridos irmãos, eu tentei de uma maneira mais direta e simples o possível lidar com este capítulo de número 14. Um capítulo que tem causado muita coceira na cabeça de muitas pessoas. E eu espero poder ter clarificado mais do que obscurecido. Eu penso que será de grande auxílio para você acompanhar os últimos estudos. Esse é o nosso 9º estudo sobre a doutrina do Espírito Santo e o 3º sobre o dom de línguas. Talvez hajam dúvidas em tua mente. Volte aos demais estudos. Nós vamos versículo por versículo na palavra de Deus, desdobrando isso aqui. Mas deixe-me concluir com essas palavras. Primeiro, esse capítulo 14 é um capítulo maravilhoso na palavra de Deus, que embora os dons proféticos, e embora os dons de profecia, os dons de línguas tenham passado, há um número de coisas aqui nesse capítulo de número 14 que permanece e é fundamental para nós. Há aqui, por exemplo, o ensino sobre a primazia do ensino e da pregação da palavra de Deus na igreja. Profecia que é ensinar a palavra de Deus. Paulo repete ao longo do seu argumento que as pessoas devem ser edificadas pela mensagem. Entender a primazia do ensino da palavra de Deus é elevada, é focada aqui. E que as línguas devem ser interpretadas para edificação, senão não é uma mensagem de Deus para a congregação. E esse princípio elevado por Paulo no capítulo 14 guiaria o procedimento da igreja até o final, em todos os séculos. A palavra de Deus, a verdade de Deus contida nas Escrituras para a igreja, estaria aqui na Bíblia, e o Espírito de Deus autenticaria a palavra de Deus conforme ela fosse pregada. Assim, a primazia do ensino e pregação da palavra de Deus é poderosamente enfatizada nesse capítulo. Isso é algo belo, maravilhoso. Também é enfatizado aqui o papel central do entendimento da mente na adoração. Que a mente desligada na adoração não é adoração. Não há edificação sem entendimento. Não há adoração sem compreensão da mensagem. Edificação sem compreensão da mensagem. Orar, cantar, pregar, sempre pelo Espírito, através do entendimento. Isso é, através da mente, diz o apóstolo Paulo. E esse é um princípio gigantesco, basilar, que nós queremos que nossos amigos e irmãos pentecostais entendam, aprendam, porque eles perderam tudo isso de vista. Não há nenhuma experiência pentecostal, ou melhor, espiritual, desculpe, que pela graça de Deus não passe pela mente, pelo entendimento. Um dos grandes princípios restaurados na reforma protestante pelos reformadores foi de que tudo passa pela mente. A mente é o palácio da alma, o palácio da fé. A adoração é através da mente em espírito e em verdade. E as emoções se ligam conforme a mente compreende e declara as coisas ao Senhor, ou entende a palavra de Deus. Tudo que toca o coração, nossas afeições, deve passar primeiro pela mente. Porque o cristianismo, meus irmãos e amigos, o cristianismo não é uma religião mística, como as religiões orientais, asiáticas, onde você tenta de alguma maneira se tocar com o nirvana, energia com o nirvana, mente desligada, respiração, exercícios, esvazie sua mente, nada do tipo. O cristianismo é uma verdade revelada de Deus na palavra da verdade, que toca a mente, deve ser entendida e respondida. E nesse aspecto, o pentecostalismo tem ido para o misticismo oriental, buscando ideias incompreensíveis, sensações, percepções, experiências subjetivas incompreensíveis pela mente, longe da palavra de Deus. Há nesse capítulo também o ensino bíblico sobre o lugar da mulher, no que se refere ao ensino e ministério na igreja, e também grandes princípios sobre adoração, coisas tremendas, relevantes, necessárias para a igreja de hoje. Bem, qual então, eu pergunto finalmente, qual é a explicação para esse fenômeno de línguas estranhas, esquisitas, nos dias de hoje, no meio evangélico? Qual é a explicação para essas coisas estarem acontecendo? Por que as pessoas buscam tanto o chamado dom de línguas hoje? E que tipo de línguas são faladas hoje? Há um número de respostas, irmãos. É muito importante pensar sobre isso. Primeiro, enquanto que nós não estamos dizendo que
essas pessoas estejam possuídas, possessas, tomadas pelo inimigo, quando falo línguas incompreensíveis, nós não estamos dizendo isso. Nós também não negamos que haja uma influência maligna por trás dessas manifestações. Certamente, Satanás certamente está por trás de certos fenômenos que se passam por dons do Espírito, porque ele é o fundador, o criador de toda falsa religião. Ele é o criador das coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus. Nós aprendemos isso em 2 Coríntios 11, 13 a 15. Lembre-se sempre também disso, que essas línguas estáticas, glossolalia, línguas estranhas, é um fenômeno que mesmo falsos grupos, seitas, praticam. Línguas estranhas não são faladas apenas no meio evangélico pentecostal ou reformado pentecostal, coisa do tipo. Vários grupos não cristãos falam línguas estranhas. A enciclopédia britânica, por exemplo, você encontra isso na internet, possui vários artigos sobre falantes de línguas extáticas em vários grupos pagãos não cristãos. Isso acontece na Umbanda. Isso acontece em grupos distantes do cristianismo bíblico, pessoas que falam em uma língua que elas não compreendem, supostamente estão se comunicando com sua divindade. Uma outra resposta que tem sido levantada do porquê dessas línguas de hoje é que as línguas estranhas são um comportamento, ou é um comportamento aprendido. Eu estou convencido que a maioria do que acontece hoje no meio das línguas estranhas cai nessa categoria. É um comportamento aprendido nas igrejas. Você não precisa ser um crente convertido para falar em uma língua estranha pentecostal, porque não se trata de um milagre como era no primeiro século. Não é um milagre hoje, não. É algo que quase qualquer pessoa pode aprender. É curioso, não é, perceber que a maioria das pessoas que falam em línguas usam sons e expressões copiadas um dos outros. Você ouve alguém falando em língua lá no Rio Grande do Sul e alguém falando em língua lá no Amapá, no Pará, e você ouve muitas vezes as mesmas frases, os mesmos sons, não é? Xabalabacanta-obi fala lá no sul e fala também lá no norte, um aprendendo do outro, emendando com a língua estranha do outro, e você ouve isso no estrangeiro também. E a internet ensina todo mundo. Há cursos de como falar em língua na internet. Não deveria ser estranho também descobrir que padres falam em língua no movimento carismático católico? Padres, pessoas que não experimentaram a conversão, que se dobram diante de ídolos, que creem na intervenção ou a mediação de Maria para a salvação, no purgatório, na infalibilidade papal, na oração aos mortos e toda essa parafernália do catolicismo, que falam em línguas estranhas. Não seria estranho, não deveria nos fazer pensar que pessoas não convertidas, que não mostram frutos de conversão, também sabem falar em línguas estranhas? Assim é um comportamento aprendido. Bem, uma pessoa não precisa... você pode aprender na internet. Agora, desculpa, como poderia alguém precisar aprender um dom que você recebe do Espírito? Pedro não aprendeu esta língua de alguém no dia de Pentecostes. Ele recebeu direto do Senhor. E os demais aqui em 1 Coríntios. Uma outra razão constatada é que línguas estáticas, glossolalia, também pode ser um comportamento psicologicamente induzido. No excitamento, na emoção, no fervor da reunião pentecostal, muita música, muitas vozes, muita emoção, alguns falando ali orgulhosamente em sua língua, outros querendo aprender. As pessoas se deixam levar por esses sons, por essa emoção, pelo poder da sugestão. Começa a repetir comigo: eu estou passando meu poder para você. E daqui a pouco, pelo poder da sugestão, as pessoas começam a colocar para fora, pela imaginação, sua própria língua estranha. Muitos estudos já foram realizados em outros países sobre isso. As mesmas técnicas psicológicas usadas, por exemplo, por Benihim e tantos outros homens para influenciar multidões. Comportamento psicologicamente induzido, técnicas de auditório, psicologia barata. Uma outra resposta, quinto lugar, é que do porquê línguas pentecostais serem tão populares em nossos dias, eu creio que uma razão é que há uma grande fome espiritual no meio do povo de Deus pentecostal. Porque as pessoas que ouvem falar em uma língua no meio pentecostal, elas dizem alcançar profundas experiências com Deus.
E outras pessoas que não falam em línguas, elas temem que se não falarem em línguas como aquelas outras, línguas estranhas, estarão perdendo algo, não é? Estarão fora de um grupo de pessoas espirituais, porque elas ouvem que os falantes em língua estranha são supostamente mais santos, mais espirituais, mais poderosos. Então elas precisam ter isso também. E assim, esse comportamento começa a contagiar outros e todos começam a buscar isso. Daí esses fenômenos, a grande busca por essas coisas. E uma outra razão para o crescimento das línguas é a necessidade de aceitação espiritual no grupo. As pessoas desejam estar dentro do grupo e não na margem, fora do grupo dos espirituais. As pessoas querem estar entre aqueles que possuem isso. E elas temem estar entre os que não possuem e estão do lado de fora apenas observando o Espírito operar em outros. Muitas pessoas que se unem ao movimento pentecostal são pessoas que estão buscando ação, excitamento, fervor, emoção, calor emocional. E porque muitas igrejas deixaram de ser igrejas vivas, bíblicas e fervorosas, então sentimentos, emoções, fenômenos são colocados no lugar da verdadeira vida de fé, da verdadeira vida espiritual. E muitos saem de igrejas tradicionais que abandonaram a vida de fé, o fervor na vida espiritual, na palavra de Deus, e foram ver no meio pentecostal essas manifestações imaginárias auto-engendradas como manifestações do Espírito. Muitas vezes por sinceridade, buscando uma vida mais próxima do Senhor, uma vida mais ativa, de amor ao próximo, às almas perdidas, foram levadas por esses fenômenos pentecostais. Queridos, como nós podemos nos posicionar então diante de tudo isso como igreja? Bem, nós temos herdado uma doutrina do Espírito Santo que é muito mais bíblica, que é muito mais escriturística, profunda, muito mais clara, significante que aquela doutrina do Espírito que possuem os pentecostais que surgiram há pouco mais do que 100 anos, 120 anos. Os pentecostais e neopentecostais, eles perderam a doutrina do Espírito Santo e não perceberam isso. Não é suficiente mencionar o Espírito Santo toda vez que você fala algo. Espírito Santo, isso não produz uma doutrina do Espírito Santo, falar muito do Espírito Santo, como acontece em igrejas pentecostais. A doutrina do Espírito Santo, como ele nos salva, como ele nos santifica, como ele nos conduz a Cristo mais e mais. Em tudo isso, na doutrina do Espírito Santo, o Espírito Santo ele não projeta a si mesmo. Ele não busca a sua autoprojeção. O Espírito Santo conduz a atenção do crente à pessoa de Cristo e não a si mesmo. Ele não ensina, o movimento pentecostal não ensina essas coisas. Você não vê a doutrina bíblica do Espírito Santo no meio pentecostal em nossos dias. Não é correta a maneira que eles falam sobre o Espírito Santo, não é bíblica. Porque o Espírito Santo, na palavra de Deus, nós vimos isso em detalhes, ele não atrai a atenção para si mesmo, mas ele conduz a nossa atenção à pessoa de Cristo. Ele não é conspícuo, o Espírito Santo. Ele opera com grande poder, nos bastidores, assim por dizer, Cristo no centro do altar, no palco, para que todos olhem para ele. Cristo disse que quando ele subisse, ele enviaria um ajudador, e o Espírito Santo, enviado do Pai, falaria dele, projetaria ele. Nós não focamos no Espírito, mas em Cristo, pois embora o Espírito seja igual ao Pai, igual ao Filho, ele é o Espírito de Cristo para promover a Cristo e a sua obra de salvação. Cristo como cabeça da igreja, ele nos atrai a Cristo, ele nos capacita a revelar a verdade de Cristo, a promover os atributos, ou melhor, as glórias de Cristo, as suas virtudes. A doutrina do Espírito Santo foi reduzida no meio pentecostal a pouquíssimos elementos e drasticamente esvaziada. Mas crentes bíblicos, reformados, tradicionais, históricos, que amam a palavra de Deus, possuem uma doutrina do Espírito Santo que é bíblica, que é rica, porque ela flui da palavra de Deus. Meus queridos irmãos, que o Senhor nos ajude nessa meditação. Nós seguiremos então, no próximo domingo, Senhor permitindo, considerando os dons de curas e dons de sinais, o significado deles, o propósito deles, e o que são esses dons de curas, assim por dizer, essa epidemia de curas em nossos dias. São eles bíblicos, são essas coisas fundadas na palavra de Deus. E por fim nós lidaremos com o cessacionismo de todos esses dons. De que maneira nós podemos perceber na palavra de Deus que esses dons revelacionais, esses dons de sinais, eles cessaram, foram para um momento fundacional
da igreja. Nós cremos no Espírito, no poder do Espírito. Ele é poderoso. Nós cremos em um Deus que tem poder para fazer em todas as coisas. Mas nós não cremos em um Deus que é apenas poderoso. Cremos em um Deus que também é sábio, que opera o seu poder de acordo com o seu propósito na história para a igreja. E foi o propósito de Deus, porque Ele é poderoso, que esses dons fossem exercitados no primeiro século, no período fundacional da igreja, e não para frente, mas que outros dons, e nós lidamos com esses dons, tivessem continuidade ao longo da história da igreja. Assim, volte ao nosso estudo anterior sobre os dons do Espírito para a igreja hoje e acompanhe a partir de então. Que o Senhor aplique essas verdades ao nosso coração e ao nosso entendimento juntos nesta tarde.